a palestra com o educador Antônio Nóvoa, que muito nos honra com sua presença, traz para a cidade de Suzano a oportunidade de pensar sobre o papel do professor na contemporaneidade, num tempo em que o mundo apresenta muitos conflitos de todas as ordens e muitas vezes não nos sentimos preparados para enfrentá-los. Para nos ajudar nessa reflexão, convidamos o renomado educador Antônio Nóvoa, que muito nos alegrou ao ter aceitado esse convite para que componha a mesa. De forma carinhosa e acolhedora, faço nesse momento a leitura do currículo do palestrante. Antônio Nóvoa, doutor em Ciência da Educação pela Universidade de Genebra e História Moderna e Contemporânea pela Universidade Paris-Sorbonne. Atualmente é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e reitor honorário da mesma universidade. É autor de mais de 150 publicações entre livros, capítulos e artigos, obras editadas em 12 países. As suas investigações e interesses incidem sobre história e psicologia da educação, educação comparada e formação de professores. Passo a palavra ao professor Antônio Nóvoa, a quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado. É uma grande honra e uma grande responsabilidade. Acha que aquele funciona bem ou não? É uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui hoje perante vós e tentar dirigir-vos algumas palavras sobre este tema que na verdade não foi proposto por mim, mas pelos colegas aqui de Suzano. Ser professor no caos do mundo, desafios e possibilidades. Vou tentar transformar uma palestra um pouco mais académica numa coisa um pouco mais simples, tentando corresponder à diversidade do público que está aqui presente e tentar poder entrar em diálogo convosco sobre estas matérias. Gostaria de vos ser útil, de poder ser útil à vossa reflexão, de poder ser útil à vossa maneira de estarem e de pensarem a educação. E hoje, pensar a educação é ter a consciência de que vivemos num tempo de crise do modelo escolar. A escola, tal como a conhecemos, é isso que vos vou dizer, está a terminar um ciclo histórico. Estamos a terminar uma certa maneira de fazer escola e estamos a iniciar uma nova maneira de estar na escola. Essa crise do modelo escolar que temos de enfrentar, que é também uma crise do contrato educativo. O contrato educativo que se celebrou entre a escola e a sociedade é um contrato que está hoje em reelaboração. Ok, obrigado. A ideia de que se entrega tudo à escola e que a escola tem que educar as crianças é uma ideia que hoje está a ser substituída pela ideia da cidade educadora, da responsabilidade educativa de todos, das comunidades locais de aprendizagem, dos territórios colaborativos e, portanto, este contrato educativo celebrado no século XIX precisa de ser revisto e de ser repensado. É à luz destas duas crises, destas duas mudanças, a crise do modelo escolar e a crise do contrato educativo, que eu vos falarei um pouco do caos em que está muita situação educativa, do caos em que está muita situação dos professores. E no caso dos professores,
No caso dos professores, isso tem a ver com velhos e antigos problemas. Problemas de remuneração, problemas de prestígio dos professores, problemas de dificuldade de atrair para as licenciaturas os melhores estudantes do ensino médio, problemas com o dia-a-dia dos professores, por vezes obrigados a trabalhar em mais do que uma escola, em mais do que um turno, tem a ver com velhos e antigos problemas que ainda não estão resolvidos no Brasil, mas tem a ver também com alguns novos problemas e algumas novas políticas que em cima disso dificultam ainda mais a vida dos professores. Falar-vos-ei de 4 destes novos problemas e que têm a ver, em primeiro lugar, com uma tendência para uma certa privatização da função docente. Isto é, para a ideia que vamos regressar a práticas de educação doméstica nas famílias e que grande parte dos professores serão contratados diretamente pelas famílias. Isso já existe no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, 5 milhões de crianças não vão à escola. São educadas em casa, num ambiente doméstico, através de educadores privados, através de uma espécie de um regresso a um período anterior à escola pública, anterior à grande revolução da escola pública. É uma tendência perigosa para os professores, como perigosa é a tendência de desvalorização da formação de professores, de uma formação de professores desvalorizada e de uma desvalorização que leva a que não reconheçamos a importância do conhecimento profissional docente. E o conhecimento profissional docente, falar-vos-ei mais tarde, é o conhecimento que está na profissão. É o conhecimento que vem da experiência, da reflexão sobre a experiência. É o conhecimento que valoriza a profissão docente, a sua profissionalidade. E este conhecimento tem vindo a ser desvalorizado. Valorizamos o conhecimento das disciplinas, o conhecimento científico, valorizamos o conhecimento didático, o conhecimento das ciências da educação, mas temos valorizado menos o conhecimento profissional docente. E em cima disto temos por vezes políticas de controle dos professores, de avaliação dos professores. Agora nos Estados Unidos inventou-se inclusive, e essa política está a chegar ao Brasil, a ideia de que os professores deviam ser remunerados em função dos resultados dos alunos. Se os alunos tivessem melhores resultados, os professores recebiam mais. Se os alunos tiverem piores resultados, os professores recebem menos. Esta ideia de uma avaliação através de políticas de premiação dos professores, a intensificação do trabalho docente, em que as pessoas não têm tempo para nada, estão sistematicamente em tarefas burocráticas, tarefas de avaliação, tarefas as mais diversas, é um elemento desvalorizador da profissão, como é um elemento desvalorizador da profissão a ideia de que vamos preparar materiais preparados por empresas, por grupos económicos, por grandes interesses económicos, que vão ser depois aplicados pelos professores. Ora, os professores não são aplicadores de materiais. Os professores são profissionais dotados da sua autonomia própria, da sua capacidade própria de intervenção, e se perdemos essa ideia e passarmos a ser pessoas que aplicam os materiais, que aplicam os manuais escolares, que aplicam os programas já preparados, nós perderemos o que é o centro do trabalho dos professores. O que vos quero dizer com estas 4 entradas é que, para além dos velhos problemas que sempre afetaram os professores, há hoje novos problemas, novas políticas, muitas delas nefastas, que estão a atingir o coração do professorado. E estão a atingir porque vivemos num tempo de crise.
vivemos num tempo de dificuldades, vivemos num tempo em que não sabemos muito bem para onde vamos, não sabemos como é que a escola vai evoluir, como é que a escola vai evoluir face à revolução digital, como é que a escola vai evoluir face aos novos modos de aprendizagem, como é que a profissão docente vai evoluir, qual vai ser o seu futuro. Pois bem, é do futuro dos professores que eu vos quero aqui hoje falar. É do futuro da profissão que eu vos quero aqui hoje falar. É dos movimentos de futuro da escola que eu vos quero aqui falar, procurando falar-vos com a maior simplicidade possível. Estou a escolher palavras simples para vos falar de coisas complexas e, para além de estar a escolher palavras simples, estou a falar muito devagar, o que alguns reconhecerão. Nós em Portugal falamos 2 vezes mais depressa do que eu estou a falar agora, não é? Portanto, eu estou a falar muito devagar para que vocês tentem acompanhar o meu português e não me perguntem no final, mas que raio de língua é que o homem esteve a falar, não é? Ou que me possam dizer o que me disse, que eu devo dizer nas muitas vezes que eu vim ao Brasil e na honra que tenho de ter tanta gente a assistir-me, talvez o maior elogio que me tenha sido feito aqui no Brasil foi-me feito por um taxista que me levou do aeroporto até ao hotel, viemos a ter uma bela conversa e no final ele disse-me: gostei muito de conversar com o senhor. E eu disse-lhe: eu também gostei muito de conversar consigo. Foi uma conversa muito interessante. E tinha sido, de facto, uma conversa muito interessante. E depois, quando me entregou a mala, quando abriu o carro e me entregou a mala, quis acrescentar um elogio complementar. E disse-me assim: a conversa que eu tive com o senhor foi uma conversa muito interessante. E quero lhe dizer uma coisa: o senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? Eu espero que vocês me possam dizer a mesma coisa no final e por isso vou falar muito devagar, não vou comer as sílabas no final das palavras, não é? Vou dizer as palavras todas até ao final, não é? Coisa que nós não dizemos em Portugal, para vos poder transmitir esta meia dúzia de ideias que tenho para partilhar convosco. E esta meia dúzia de ideias passam pela necessidade de que não tenhamos também uma concepção errada de que os professores poderão vir a ser substituídos por dispositivos digitais. Não me entendam erradamente. A revolução digital é fundamental para os professores. Nós não podemos viver fora de uma sociedade do digital. Há um filósofo francês que diz que a nossa geração, estas pessoas que estão aqui hoje nestas bancadas, que vocês são apenas contemporâneos da terceira revolução na história da humanidade. Que a primeira revolução, vejam bem, que a primeira revolução, diz ele, teve lugar há mais de 5.000 anos. Foi quando inventamos a escrita. A invenção da escrita foi a primeira grande revolução. A segunda grande revolução, diz este filósofo, o Michel Serres, foi a invenção do livro impresso, há 500 anos. A terceira grande revolução da história da humanidade é hoje. É a revolução do digital. E diz o Michel Serres, em cada uma destas revoluções, os seres humanos passaram a utilizar o cérebro de maneira diferente. Passaram a relacionar-se com o conhecimento de maneira diferente. Passaram a comunicar uns com os outros de maneira diferente. Mas acima de tudo, tomem bem nota do que o Michel Serres nos diz. Acima de tudo, em cada um destes 3 grandes momentos da história da humanidade, os seres humanos
passaram a aprender de maneira diferente. Não se aprende hoje da mesma maneira que se aprendia há 20 anos atrás. Não se aprende hoje da mesma maneira que aprendeu a minha geração ou a geração dos meus pais. E este momento de mudança é um momento único na história da humanidade. Talvez só tenha havido 2 outros momentos antes deste. O momento do livro e o momento da escrita. Vocês são contemporâneos da geração que vai assistir à mais profunda mudança na história da escola e na história da educação. Precisamos estar à altura desta mudança, precisamos estar à altura desta responsabilidade. É por isso que quando falamos dos professores e nos perguntamos como agir neste mundo, no caos deste mundo e desta profissão, a resposta é a resposta com que iniciei a minha palestra: construindo um novo ambiente escolar. Eu vou sublinhar a palavra, construindo um novo ambiente escolar e um novo contrato educativo. E porquê sublinhar a palavra um novo ambiente escolar? Porque no ambiente escolar que temos, com a estrutura típica da sala de aula, com o seu quadro negro, com as suas carteiras escolares, com os alunos virados para um professor e para um quadro negro, neste ambiente escolar, nós não conseguiremos educar para o século XXI. Neste ambiente escolar, nós não conseguiremos educar para o século XXI. Nós não estaremos à altura desta transição, desta revolução que a história nos está a pedir e nos está a exigir. Num ambiente deste tipo, e isto é uma escola normal, enfim, as fotografias não se veem muito bem porque há muita luz, mas num ambiente deste tipo, em que há um professor de pé a dar as suas aulas à frente de um quadro negro, com alunos sentados, num ambiente destes, é muito difícil fazer a educação do século XXI. E é por isso que nós vamos precisar de trabalhar muito entre nós para construir novos ambientes educativos. Esta escola normal, normalizada desta maneira, é uma escola que não atende à revolução que a digital e que a história nos está a pedir na área da educação. É isso que vos vou dizer agora durante 15, 20 minutos, antes de passar para um tema que é o tema da formação de professores, com o qual acabarei a minha palestra. Quando vocês olham para esta fotografia, é fácil identificar aqui 4 coisas. A primeira coisa que nós vemos é alunos que estão sentados, de costas uns para os outros, virados para um professor e para um quadro negro. A segunda coisa que vemos é um professor de pé, dando a sua aula, explicando a sua matéria, seja de uma matéria disciplina tal ou da disciplina tal. A terceira coisa que vemos ali é a presença, a centralidade do quadro negro, a presença forte do quadro negro. O quadro negro é a metáfora do conhecimento. O conhecimento está no quadro negro, é inscrito por um professor no quadro negro no momento em que está a dar a sua aula. E por último, vemos uma sala de aula, um espaço orgânico, fechado, arrumado, que tem as mesmas dimensões praticamente em todo o mundo, que tem normalmente 30 alunos, podem ser 25, podem ser 32 ou 33, mas que tem uma dimensão normalizada praticamente em todo o mundo e que nós vemos aqui como um espaço fechado, um espaço que só tem uma porta e dentro dessa porta há um professor com a sua turma e com os seus alunos. Ora, eu vou argumentar nos próximos 15 minutos que nenhuma destas 4 coisas faz sentido.
que não faz sentido que continuemos a sentar os alunos e a dar-lhes um papel de ouvintes de qualquer coisa, que não faz sentido que continuemos a ter um professor da sala de aula a falar, a dar a sua matéria, a dar as suas lições, que não faz sentido a utilização do quadro negro e que não faz sentido imaginar que a educação se faz num espaço fechado, dentro de uma sala de aula fechada. E, portanto, vou dizer-vos, e por isso utilizei aquela palavra, que os ambientes educativos, que a forma de organização do ambiente vai mudar e vai mudar radicalmente nos próximos anos. E para isso vou-vos mostrar 4 imagens banais, de escolas banais. Não são escolas extraordinárias, não são aquelas escolas da Google ou da Califórnia ou da Finlândia, não, são escolas brasileiras, escolas portuguesas, escolas banais, escolas públicas iguais a todas as outras, mas que já se organizam de maneira diferente, que já se organizam num ambiente educativo diferente, e é esse ambiente educativo diferente que nós precisamos de procurar nos próximos anos. Assim, em vez de alunos sentados ouvindo, nós vamos ter alunos que estudam e que trabalham uns com os outros. A nossa tarefa como professores é criar situações de aprendizagem, é conseguir que os alunos estudem, que os alunos trabalhem uns com os outros, que os alunos vão construir o conhecimento, que os alunos comuniquem uns com os outros, mais do que estejam parados a ouvir um professor falar. De alunos sentados ouvindo para alunos estudando e trabalhando uns com os outros, o ambiente educativo dos próximos anos vai aproximar-se mais deste ambiente do que daquele inicial que eu vos mostrei. E depois, em vez de termos um professor de pé a falar, vamos ter vários professores, como ali se vê, a trabalharem em conjunto com vários alunos no interior da sala de aula, reforçando o trabalho em equipa. A ideia de que nós somos o professor numa sala de aula e que trabalhamos com uma turma vai diluir-se para uma ideia de um coletivo docente de que eu vos vou falar na segunda parte desta minha palestra. E depois, em vez da presença, da omnipresença do quadro negro, vamos ter ferramentas, dispositivos digitais, computadores, tablets, celulares, vamos ter um conjunto e uma diversidade de formas de acesso ao conhecimento. Não vai ser preciso um professor dar matéria, dar lições, vai ser preciso um professor acompanhar as aprendizagens dos alunos, acompanhar os alunos no seu estudo, acompanhar o aluno na sua aprendizagem. É esta ideia de que o que é importante para um professor é ser um organizador do trabalho dos alunos, muito mais do que um preletor, do que alguém que dá matéria, do que alguém que dá lições. E por último, em vez de uma sala fechada, de uma sala quadrada, fechada, onde está uma turma, vamos passar para espaços mais abertos, espaços mais pequenos, espaços maiores, espaços diversos, uma diversidade de espaços dentro e fora da escola onde se vai fazer a educação. Para resumir este meu apontamento, em vez disto, em vez de uma imagem como esta, nós vamos ter provavelmente espaços mais parecidos com este. E o espaço que eu ali vos apresento é um espaço de um grande projeto europeu que junta hoje
milhares de escolas na Europa, em que o espaço, como veem aqui na maquete, não está organizado pela sala de aula 1, A, B, C, D, E, F, pela sala de aula 1, 2, 3, 4, pela sala de aula tradicional, mas está organizados como o espaço do interagir, o espaço do apresentar, o espaço do investigar, o espaço do criar, o espaço do partilhar e o espaço do desenvolver, espaços diversos, abertos, em que vários professores trabalham com vários alunos, em que vários professores se organizam em equipa para trabalharem com vários alunos. É deste tipo de ambientes, é na procura destes ambientes educativos que está o futuro da profissão docente, que está o futuro dos professores, que está o futuro das escolas, que está o futuro do nosso trabalho pedagógico. Temos de ir à procura destes ambientes, porque é nestes ambientes que pode acontecer, finalmente, aquilo que andamos há 100 anos, não estou a exagerar, aquilo que andamos há 100 anos a dizer que é preciso fazer, mas não temos sido capazes de fazer. A autonomia dos educandos, a diferenciação pedagógica, não se pode dar a mesma escola a todos os alunos, a inclusão. Bom, mas como é que se inclui numa escola normalizada, num ambiente normalizado em que estão todos iguais em fileiras atrás de uns dos outros? A escola ativa. Mas como é que se faz escola ativa com as carteiras sentadas alinhadas todas atrás umas das outras? A ideia da criação, a ideia da pedagogia da autonomia do Paulo Freire, a ideia de que as crianças não se lhes deve servir uma educação bancária, dizia o Paulo Freire, mas devem ser elas a criar o conhecimento, a ir à procura do conhecimento. Mas como é que isso se faz? Como é que isso se faz se o ambiente que nós temos é um ambiente deste tipo? Neste ambiente não se faz isso. Precisamos, pois, de repensar os nossos ambientes educativos se quisermos ser coerentes, com aquilo que andamos há 100 anos a dizer que é preciso fazer, mas que infelizmente nem sempre ou quase nunca temos feito nas nossas escolas. Se eu quiser dizer a mesma coisa de outra maneira, se eu quiser repetir o que acabei de vos dizer, mas repeti-lo agora de uma outra maneira, repeti-lo através de outras palavras, eu diria que nós estamos a assistir a quatro transições na identidade profissional dos professores. Estamos a assistir a 4 transições na maneira de ser professor, na maneira de organizar a profissão docente. A primeira transição é muito simples. De um professor transmissor, de um professor que transmite a matéria, para um professor organizador, para um professor que organiza as aprendizagens. A segunda transição é muito fácil também. De um professor individual para um professor coletivo. Temos de passar a trabalhar uns com os outros, a colaborar uns com os outros. Não podemos manter uma cultura individualista dentro do professorado. A terceira transição é também muito simples. De um professor enciclopédico, de um professor que sabe toda a matéria, para um professor digital, para um professor que é capaz de utilizar a forma como os alunos se vão buscar o conhecimento, a forma como eles são capazes de trabalhar na era digital e são capazes, por isso, de uma relação diferente com o conhecimento. E, por último, de um professor que trabalha no interior da sua sala de aula, de um professor interno para um professor público,
para um professor que participa na vida pública, para um professor que manifesta a sua voz, para um professor que participa nas políticas de educação, que participa nas políticas públicas da educação, para um professor que tem voz, para um professor que sai da escola e que intervém nos debates públicos da educação. Isso aconteceu no passado e deixou de acontecer. Nas nossas sociedades, fala-se muito de educação. Na televisão fala-se muito de educação. Nas campanhas políticas fala-se muito de educação. Nos jornais fala-se muito de educação. E isso é bom. E isso é positivo. Mas o que não é positivo é que, regra geral, não são os professores que falam. Falam os jornalistas, falam os intelectuais, falam os cientistas, falam os políticos, mas não há a voz dos professores nos debates públicos, não há a participação dos professores na formulação das políticas públicas de educação. Ora, isso é essencial para os professores. Uma profissão não é uma coisa que se faz dentro de um campo escolar, é uma coisa que se faz dentro do campo escolar e fora, que se faz na sociedade, na afirmação das questões educativas no plano público e no plano das políticas públicas de educação. Estas são, a meu ver, na minha opinião, as 4 grandes transições, que são ao mesmo tempo os 4 grandes desafios dos professores para o futuro. Desafios dos professores, desafios da escola, desafios de transformação da escola para estar a par do que são os grandes desafios, os grandes dilemas, as grandes possibilidades do século XXI. Porque eu não quero uma sociedade sem escolas. Eu não quero uma sociedade em que as escolas se retornem a uma educação familiar, a uma educação doméstica. Eu quero uma sociedade com fortes escolas públicas, porque as escolas públicas são o cimento da sociedade. As escolas públicas são o lugar da coesão social, são o lugar onde estão todos os meninos e todas as meninas, quer sejam amarelos ou verdes ou azuis ou cor de laranja, estão lá todos. E lá pode-se criar o que não se pode criar em mais nenhum lugar, uma sociedade do diálogo, uma sociedade da tolerância, uma sociedade da liberdade, uma sociedade da democracia. É esse o papel da escola pública. Talvez, para ensinar matemática, ou para ensinar física, ou para ensinar outra coisa qualquer, a escola seja dispensável. Talvez consigamos fazer isso na internet, talvez consigamos fazer isso através de outros meios. Mas o que não conseguimos fazer através de outros meios é o lugar da aprendizagem. O lugar da aprendizagem de humanos por humanos para o bem da humanidade. Dizia o Epstein, um grande autor, que dizia: o papel da escola, dizia ele, é educar humanos por humanos para o bem da humanidade. Essa ideia de que há uma dimensão de relação e uma dimensão de construção das sociedades, e se a escola falhar, falham os países, falham as sociedades. Disse um colega nosso francês num livro há muitos anos atrás, um livro que tem um título forte, um título talvez excessivo, e no entanto um título que vale a pena recordar perante vós. Dizia ele: a escola ou a guerra civil? Se não formos capazes de construir escolas como esse lugar da democracia e da liberdade, teremos pela frente a guerra civil.
A guerra civil no sentido da fragmentação das sociedades, da separação das sociedades, das zonas em que essa fragmentação, por via da individualização ou outra, vai ser cada vez maior. Para mim, a renovação da escola, a metamorfose da escola, se quiserem utilizar este conceito, é essencial. E quem vai fazer a metamorfose da escola é esta geração que está aqui hoje nestas bancadas. É a vossa geração. Não vai ser daqui a 50 anos, não vai ser daqui a 40 anos, não vai ser daqui a 30 anos, vai ser nos próximos 10 a 20 anos. Vai ser nos próximos 10 a 20 anos. Vai ser no tempo da vossa vida profissional. E para isso, dir-vos-ei nos últimos 15 minutos desta minha intervenção, e para isso precisamos também de investir na formação de professores. Não porque a formação de professores seja o princípio de tudo. Nós não podemos colocar nem sobre os professores, nem sobre a formação de professores uma espécie de um excesso de responsabilidades. Como se eles pudessem tudo, como se eles, quando nós dizemos que eles podem tudo, tendemos facilmente a responsabilizá-los pelos falhanços. É preciso muito cuidado para não pôr uma espécie de um excesso de discurso em cima dos professores e em cima da formação de professores. Mas é óbvio, é evidente que a formação de professores é absolutamente central. E não estamos a ser capazes, dirijo-me agora aos professores e aos alunos das licenciaturas, não estamos a ser capazes de criar nas nossas universidades ou nos nossos institutos federais, nas nossas instituições de ensino superior, um ambiente propício à formação de professores. Nas aulas universitárias tradicionais, naqueles ambientes universitários que reproduzem os ambientes escolares tradicionais, não se forma um professor. Um professor não se forma nesses ambientes. Um professor não se forma com uma aula, mais outra aula, mais outra aula, tradicional, em que um professor lhe dá matéria. Um professor precisa de um ambiente inovador para se poder formar. E esse ambiente inovador reproduz. Esse ambiente inovador reproduz as 4 coisas que eu acabei de vos dizer sobre as escolas. Precisamos que neste ambiente de formação de professores haja estudo e pesquisa. Que a formação se faz através da resolução de problemas, se faz através do estudo de casos, se faz através de pesquisas sobre o trabalho docente, sobre o trabalho pedagógico, sobre a realidade escolar. Precisamos de estudar as coisas, estudar os casos, estudar os problemas. Não é matéria, mais matéria, mais matéria, matéria disto e didática daquilo e pedagogia daquilo e história de outra coisa qualquer. Eu não estou a dizer que essa formação teórica não tem também a sua importância. Mas numa formação profissional, e a formação de professores é uma formação profissional, é uma formação para uma profissão, nós precisamos de ter o estudo, a pesquisa dos casos, da realidade da profissão, das situações pedagógicas, etc. Sem isso, não se forma um professor. E não se forma um professor se não houver nas universidades um trabalho em equipa, um diálogo sistemático com os outros colegas. Dizia o diretor do curso médico da Universidade de Harvard, o melhor curso médico do mundo: os meus estudantes, dizia ele, aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco os professores. É preciso criar um ambiente colaborativo, é preciso criar um ambiente em que os estudantes estudem uns com os outros, trabalhem uns com os outros,
cooperem uns com os outros. Se queremos que os professores, uma vez nas escolas, colaborem uns com os outros, se queremos que os professores, uma vez nas escolas, trabalhem em equipa uns com os outros, então esse trabalho em equipa tem de começar na formação inicial, tem de começar na licenciatura, tem de começar num ambiente que induza, que de algum modo seja favorável a esse tipo de trabalho em equipa. E tem, ao mesmo tempo, de ser capaz de aprofundar e de trazer todas as questões da revolução digital e tudo o que na revolução digital transforma a nossa relação com o conhecimento. O conhecimento é o elemento central do trabalho de um professor. Mas dizer isto não é dizer que o trabalho de um professor é uma transmissão mecânica do conhecimento. É o trabalho sobre o conhecimento, é a capacidade de irmos à procura das coisas, é o trabalho de criação, é isso que define a profissão de professor. Uma profissão na qual, volto a insistir nesta fase final das minhas palavras, é preciso que haja espaços abertos e espaços públicos. A ideia de que a formação de professores se faz na universidade, mas faz também nas escolas e na sociedade. É preciso encontrar um outro espaço, é preciso encontrar um outro ambiente para formar os professores. E se eu insisto, como tenho vindo a insistir desde o primeiro momento em que aqui vos falei, na ideia do ambiente, na ideia de criar um ambiente propício à educação do século XXI e de criar um ambiente propício à formação de professores, é porque não vale a pena nós termos teorias e mais teorias, doutrinas e mais doutrinas, reformas curriculares e mais reformas curriculares, mudanças dos programas de ensino e mais mudanças dos programas de ensino, métodos assim e métodos assado. Não vale a pena se não mudarmos o ambiente em que trabalhamos. Se não alterarmos esse ambiente, as pessoas vão fazer o que o ambiente pede que elas façam. Vão se sentar nas carteiras, ouvir um professor dar as aulas e dar a matéria. Nós temos que perceber, de uma vez por todas, que os ambientes educativos, que os ambientes pedagógicos e que os ambientes de formação são centrais se quisermos reforçar os professores e a profissão. E é por isso que, no âmbito da formação de professores, é preciso perceber que não haverá formação de professores, nem formação inicial, nem formação continuada, nem formação inicial nas universidades, nem formação continuada nas escolas, nem processos de residência docente ou de indução profissional, não haverá se nós não conseguimos perceber a necessidade de três coisas. A primeira coisa é de criar um lugar, um ambiente de formação entre a universidade e as escolas, de criarmos uma maior ligação entre a universidade e as escolas, como foi aqui tentado no Brasil, através de programas como o PIBID e outros, que procuraram esta interação, procuraram esta ligação. Se não construirmos um lugar entre a universidade e as escolas, nós não poderemos fazer uma formação profissional de professores. Mas nós não poderemos fazer uma formação profissional de professores se não valorizarmos o conhecimento profissional docente. A experiência dos professores,
a reflexão sobre a experiência, a escrita dos professores, se não valorizarmos as melhores experiências, se os professores não escreverem, se não houver uma formalização, se não houver uma estruturação deste conhecimento profissional docente, nós não temos a base. Não temos a base em cima da qual se constroem os programas de formação de professores. Programas de formação de professores que têm de estar inseridos numa cultura profissional, que têm de estar inseridos e valorizar o papel dos professores já em exercício, que muitas vezes são tradicionais, das escolas que muitas vezes são tradicionais, mas é desta interação entre a formação e a ação, entre a formação e a inovação, entre a formação e a transformação das escolas, que nós podemos criar uma cultura profissional mais aberta, uma cultura profissional mais estimulante, uma cultura profissional mais vibrante. O que eu vos quis aqui dizer, agora que me aproximo dos últimos minutos desta fala, o que eu vos quis aqui dizer é que nós temos muitos problemas, que nós temos muitas dificuldades, que nós temos muitas políticas erradas, que há muitas políticas que desvalorizam os professores. O que eu vos quis aqui dizer é que nós temos muita retórica, muita conversa, muita declaração retórica de que os professores são os mais importantes do mundo, de que as escolas é o mais importante do mundo, mas temos pouca coerência nos outros atos. E essa coerência começa na formação de professores. E essa coerência começa no reforço de um conhecimento profissional docente. E essa coerência começa no reconhecimento da importância da cultura dos professores. E essa coerência começa no dia em que nós formos capazes de criar um lugar propício à formação dos professores, um lugar que não é apenas da universidade, um lugar que não é apenas das escolas, mas que é aquilo que nós designamos um terceiro lugar, um lugar de encontro entre estas duas instituições. Eu sei que muitas destas preocupações são as vossas preocupações. Eu sei que muitas das coisas que vos disse aqui são as coisas que vos preocupam também e que vocês têm vindo a pensar sobre elas e têm vindo a refletir sobre elas. Eu sei que muitas vezes nós temos todas as razões do mundo para estar desmoralizados, para estar desmotivados. Eu sei que nós temos todas as razões do mundo para dizer, mas afinal ninguém nos reconhece, mas afinal porquê fazer alguma coisa? Eu sei. Mas eu sei também, e sei de experiência minha, que é nos momentos de maior crise, que é nos momentos de maior caos, para utilizar a expressão que os vossos colegas aqui de Suzano me deram para eu falar convosco, é nesses momentos que nós precisamos de estar mais presentes e de assumir uma maior responsabilidade. Em 2012, foi há 5 anos, Portugal vivia uma das maiores crises da sua história. Uma crise económica, que era também uma crise social, que era também uma crise política. Portugal chegou a perder a sua independência. Passamos a ser governados por agências externas, pelo FMI, pelo Banco Mundial, pela União Europeia. Nesse momento de crise, eu era reitor da Universidade de Lisboa e foi nesse momento de crise que nós fizemos a maior transformação da Universidade de Lisboa. Porque é nesses momentos, mais do que nunca,
que a sociedade precisa de nós. Temos, por isso, que com uma mão, criticar, denunciar, temos que nos indignar, temos que nos bater por melhores condições e com a outra mão temos que ter a coerência da ação, temos que ter a coerência do compromisso, temos que ter a coerência do futuro, temos que ser capazes de dar origem a este futuro de que eu aqui vos falei. E vocês dizem-me assim, mas há tanta coisa na escola brasileira que ainda falta fazer. E eu digo-vos, é verdade que a escola brasileira, num certo sentido, ainda não acabou o século XX, ainda não cumpriu as promessas do século XX, ainda não cumpriu tudo aquilo que dissemos que íamos fazer no século XX. Temos ainda muita coisa para acabar do século XX, mas ao mesmo tempo que acabamos o século XX, ao mesmo tempo que tentamos cumprir essas promessas, temos que entrar no século XXI, temos que entrar nesta escola contemporânea de que eu vos quis aqui falar. Só se resolvem os problemas do presente, com uma ideia de futuro. Só resolvemos o caos do presente se soubermos para onde é que queremos ir, se soubermos a direção dos nossos esforços, se soubermos para onde é que queremos caminhar. Se não soubermos para onde é que queremos ir, andaremos a rodar à volta e à volta e à volta. É por isso que, em vez do caos, eu vos proponho que façamos do caos um caso de compromisso, um caso de responsabilidade, um caso de investimento na educação, e que deixemos de andar à volta, e que cada um de nós procure onde é que está o ponto de ruptura, onde é que está aquele elemento de ruptura em que nós podemos fazer a diferença e podemos agir. Uma coisa vos digo eu, e vos digo para terminar, com uma citação do George Steiner. A ética, eu vou dizer isto com a maior tranquilidade possível, mas com a maior convicção possível. A ética não é um discurso. A ética é uma ação. A ética não é falar dos valores. Isto agora já não há valores, temos que ter valores, e os valores da cidadania, e os valores... A ética não é uma declaração de valores. A ética é um fazer, é um compromisso. E cada um de nós tem de ser capaz desse compromisso no seu cotidiano, no seu dia-a-dia. Sim, porque é verdade, o caos do mundo está aí. E se há alguém que pode combater esse caos, são certamente os professores e as escolas. Não quero responsabilizar ninguém, não quero pôr demasiadas expectativas, não quero pôr demasiadas responsabilidades nos professores, mas quero marcar o nosso papel e a nossa missão nas escolas públicas, o nosso papel e a nossa missão na força e na coesão social, o nosso papel e a nossa responsabilidade pública. E por isso, agradecendo muito a vossa atenção, foi uma honra ter estado aqui convosco hoje e gostaria muito, mas é impossível neste ambiente, gostaria muito de vos ouvir e gostaria muito de conversar convosco e gostaria muito de poder perceber as vossas inquietações, mas deixo-vos aqui hoje para terminar com palavras de coragem, pedindo-vos que enfrentem com coragem estes tempos de caos, de dúvida e de incerteza, pedindo-vos que trabalhem com os vossos colegas, por muito difícil que isso seja, e que trabalhem com a sociedade pela transformação da escola, pedindo-vos
como disse um filósofo francês, o Jean Kelevitch, que assumam, que tenham a coragem dos começos, a coragem de começar, a coragem de iniciar experiências que podem ser pequeninas, que podem ser humildes, que podem ser modestas, mas nesse começo, nesse primeiro passo, já vai o caminho quase todo, já vai o sentido de futuro que aqui vos quis falar. De uma coisa eu tenho a certeza, e é talvez a única coisa de que eu tenho a certeza. E a única coisa de que eu tenho a certeza é esta que está aqui escrita. A vossa geração vive num tempo histórico único. Peço-vos que não desperdicem este tempo histórico. A vossa geração é a geração da mudança da escola. E é com essa convicção que eu vos trago aqui, para terminar, a citação do George Steiner. O George Steiner, um grande intelectual europeu, que escreveu muito sobre letras, sobre humanidades, mas que escreveu alguma coisa sobre educação. Foi um homem que foi expulso da Alemanha e perseguido pelos nazis. Foi um homem que conheceu o caos, que conheceu a ditadura, que conheceu o fascismo, que conheceu o nazismo e que há pouco tempo recebeu uma carta de alunos do ensino médio de uma escola francesa, de uma localidade nos arredores de Paris que se chama Drancy. Nesta localidade dos arredores de Paris tinha havido um campo de concentração quando a França esteve ocupada pelos nazis na Segunda Guerra Mundial. E ao receber esta carta dos alunos do ensino médio, o George Steiner respondeu a estes alunos com uma carta dirigida à professora do ensino médio que tinha promovido a escrita desta carta. E nessa carta, o George Steiner dizia assim à professora: Minha senhora, estou profundamente emocionado com os escritos dos seus alunos, porque não é na universidade, mas sim na educação básica que se travam as lutas decisivas contra a barbárie e o vazio. É nas nossas escolas básicas, é nas nossas escolas públicas que se travam as lutas decisivas contra a barbárie e contra o vazio. Essas lutas são travadas em nome do futuro. Temos que construir uma ideia de futuro se quisermos saber como é que saímos do pântano do presente. Só sairemos do pântano do presente com uma ideia de futuro. Foi isso que vos quis aqui dizer, foi isso que vos quis aqui trazer, foi isso que vos quis aqui partilhar convosco, agradecendo do fundo do coração a vossa atenção, a vossa presença, o vosso convite e terminando apenas com uma palavra. E essa palavra é: a ética é uma ação. A ética não é falar, a ética é fazer. É desse compromisso que as sociedades contemporâneas precisam, é desse compromisso que está o futuro dos professores e da profissão docente. Só resolveremos os desafios do hoje com uma ideia de futuro e uma ideia de compromisso. A ética é uma ação. A ética é fazer. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade da ação. Foi essa responsabilidade que eu vos trouxe aqui hoje. É essa responsabilidade que vocês, todos e todas, aqui com a vossa presença, acabaram de honrar e acabaram de marcar. Precisamos de professores presentes na sociedade, presentes nas sociedades atuais, presentes com uma ideia de futuro. Foi essa ideia de futuro que esteve aqui hoje neste ginásio. Parabéns a todos, muito obrigado a todos.
para que possa manifestar-se a partir de questionamentos que foram compilados pelo Instituto Federal. Convido a professora Madalena, ela que é professora do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal, para que assuma o microfone. Professor, muito obrigada pelas palavras de esperança em meio a esse caos. E agora vai algumas ideias dos nossos futuros professores. Como mudar ou se posicionar nesse cenário onde as medidas e mudanças tomadas em nome da educação não são feitas por educadores em consenso com eles? Considerando o contexto político educacional brasileiro, como construir uma nova política mais forte e que restabeleça a autoridade das instituições e profissionais do ensino? Finalmente, hoje, em muitas regiões do país, tramita um projeto chamado Escola Sem Partido, que tem como objetivo cercear o debate político nas escolas. Gostaria que o senhor desse sua opinião sobre a relação política e educação. É possível separar? Brevemente, primeiro apontamento: não é possível construir políticas de educação sem a presença dos próprios profissionais da educação. E por isso é, para meu ver, impensável que se possam construir políticas sem ouvir as pessoas, sem discutir com elas. Não temos que estar todos de acordo, não estamos todos de acordo sobre tudo, mas temos esse dever de participação e esse dever de diálogo que é absolutamente central. E para isso é preciso que cada um de nós, no lugar onde estiver, assuma as suas responsabilidades. Eu tenho dito isso muitas vezes na universidade. A universidade queixa-se muito das políticas, queixa-se muito de muita coisa, mas naquilo que ela podia fazer, ela também não faz. Naquilo que ela podia fazer no compromisso com uma outra formação de professores, ela também não faz. E, portanto, nós não podemos estar sempre no círculo vicioso, temos que ver qual é o espaço em que nós podemos introduzir uma ruptura a partir do nosso próprio compromisso e da nossa própria responsabilidade. A escola sem partido é uma coisa, além de tudo, mais absurda, não é? Quer dizer, isto é uma coisa impraticável, não é? Porque, obviamente, que a escola é o lugar onde se discute tudo. Não é possível retirar nada da escola. E, na verdade, historicamente, sempre que alguém tentou defender projetos parecidos com esse, não estava a defender uma escola sem partido, estava a defender uma ideologia única e muitas vezes totalitária, não é? Eu dou-vos o exemplo do ditador português. Portugal teve uma grande ditadura durante 48 anos, de um senhor chamado Salazar. Esse senhor tinha como lema o seguinte: na escola não se discute nem Deus, nem a pátria, nem a família. Mas quando ele dizia que não se discutia, não é porque ele não queria que se discutisse, é porque ele tinha uma ideologia única sobre Deus, sobre a pátria e sobre a família. Normalmente, quando se procura retirar o debate da escola, é para que se imponha naturalmente, se imponha com uma força das evidências determinadas ideologias que são contrárias ao que é a ciência. A ciência é liberdade, é discussão. São contrárias ao que é a cultura é diversidade, é discussão. São contrárias ao que é a educação é liberdade. Sem isso não há educação. São ideias absurdas que eu espero que desapareçam rapidamente do Brasil e que se reconquiste essa ideia da educação como prática da liberdade.